A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Provérbios, lá no capítulo 21, no versículo 15, que a palavra fala assim: Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Por que Deus pediu que eu pregasse essa palavra para você? Eu vou repetir de novo, olha. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. O que Deus está querendo dizer para você a respeito de justiça? Qual que é a justiça que Deus faz na vida do justo? E qual a justiça que Deus faz na vida daquele que pratica o mal? São duas justiças totalmente diferentes. Então, todas as vezes que eu falo de justiça, no início da minha conversão, dos meus primeiros vídeos, eu recebi muita crítica por causa disso. Porque não tem coisa pior do que você pregar a palavra para quem é ignorante dentro da palavra. Não tem coisa pior do que você pregar a palavra para quem não sabe ouvir, para quem não tem interesse em aprender. Então, tudo que você fala vira um julgamento. Tudo que você fala vira motivo de crítica. Então, eu sempre preguei muito a justiça, por quê? Porque eu aprendi com o Deus que eu sirvo que eu não nasci só para perder. Que a minha vida não era uma vida que todo mundo podia entrar, arrombar e arrancar o que quisesse e ficar por isso mesmo. Existia uma justiça dentro de um Deus ao qual eu não conhecia ainda, que tinha capacidade de restituir na minha vida aquilo que estava sendo arrancado. Então, Satanás podia usar quem fosse na face da terra, tentar tirar toda a minha dignidade, arrancar o que era meu, mas existia um Deus que tinha capacidade de trazer de volta aquilo que havia sido arrancado. Independente do que fosse, independente dos anos que passassem, ou dos anos que eu tivesse perdido aquilo. Então eu fui compreender a justiça de Deus dentro da prática. Eu fui aprender a justiça de Deus sofrendo injustiça na mão do homem. E não foi uma pessoa só que passou na minha vida com injustiça, não. Eu sofro injustiça desde pequena. Só que eu entendi que diante do Deus que eu sirvo, a justiça dele é uma justiça de restituição, é uma justiça que chega para trazer de volta o que foi arrancado, o que foi roubado, o que foi tirado ilegitimamente. Eu já contei meu testemunho para vocês que tiraram minhas filhas com 5, 6 anos de idade de mim. Não porque eu tenha feito algo errado, não é isso. É que subornaram as advogadas que eu tinha na época. Elas fizeram eu assinar documento, o que complicou minha vida foi um boletim de ocorrência que eu fiz, que ela falou para mim que era para eu fazer esse boletim de ocorrência, alegar lá para a escrivã que fosse me atender e para o delegado que tivesse no momento lá que viesse ouvir, alegando que eu precisava daquele boletim de ocorrência para poder reivindicar a pensão das minhas filhas, ao qual o pai que teria que pagar não pagou. Então eu fui lá alegar que eu estava passando dificuldade, que eu não tinha condições. Então, quer dizer, eu assinei um documento de impossibilidade financeira que eu não poderia ter feito. Eu achei que o intuito daquele documento era para trazer a guarda das minhas filhas, fazer com que elas recebessem, não a guarda, mas que elas recebessem o direito delas da pensão, porque aquele dinheiro da pensão não ia fazer falta nenhuma para outra parte. Só que foi usado contra mim aquele documento. E eu estava abalada, nervosa, eu estava, angustiada, sofrendo uma opressão terrível, sendo vigiada o tempo todo. Toda hora tinha um motoboy estranho na porta da minha casa, sendo ameaçada de morte, vivendo um terror que só Deus na causa. E eu não tinha Deus na minha vida na época, eu não tinha sabedoria da palavra, eu não tinha sabedoria de buscar no Senhor o meu recurso. Mas passaram-se os anos, Deus foi achando brecha na minha vida até Ele me chamar, e Ele foi me conduzindo e trazendo a justiça dele para a minha história. Então, por mais que não queiram que a gente cresça, por mais que façam injustiça conosco, por mais que arranquem os nossos direitos, que tirem aquilo que é nosso, que façam, da vida da gente o terror, chega uma hora que Deus vem e restitui. Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe como cada um trabalhou, Deus conhece a intenção de cada um, a índole, o caráter de cada um. Então Deus traz a justiça para a vida da gente de volta, porque Ele conhece. Quando eu fui para Jesus, Jesus falou para mim, vou restituir tudo que foi arrancado da sua história. Aos meus olhos era impossível. Tinham coisas que não davam mais. Resgatar a infância das minhas filhas, o período dos anos que eu não convivi com elas, não tinha jeito mesmo.
Mas Deus tinha um jeito peculiar de restaurar essa amizade, de restaurar essa união, mesmo que elas fossem adultas. Deus tem capacidade de trazer a reaproximação e fazer com que o amor comece a reinar de novo, porque a herança é minha. As filhas foram feitas para mim, para a minha história e para o meu cenário. Então a gente precisa entender que o nosso Deus, ele tem propósito em tudo. O nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de restituição, independente daquilo que é tirado de nós. Independente do que tiraram da sua vida, do que arrancaram da sua vida, Deus tem capacidade de trazer uma nova história. Não importa os anos, não importa se os filhos cresceram, não importa se está muito tempo longe. Se existe uma distância, uma barreira, Deus coloca tudo isso por terra. Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto, coloca todas as verdades na mesa, tudo que não foi conversado, dialogado durante anos, porque o ser humano, quando ele é dominado por Satanás, ele manipula tudo, manipula a conversa, manipula as palavras, as situações, as circunstâncias, as pessoas que estão ao nosso redor, ele manipula tudo. Mas o nosso Deus chega com a justiça de uma forma tão gloriosa, ele chega com a restituição de uma forma tão esplendorosa, que chega um determinado momento que ele começa a resgatar a nossa dignidade, ele começa a mostrar para a gente e a mostrar para outra parte quem nós somos e quem ele é na nossa vida. Então você não tem que ter medo de nada diante do que você está vivendo com o Senhor, porque Deus tem capacidade de chegar e de restituir, seja lá o que for que você tenha perdido. Nada é impossível para o Senhor. O que não pode haver diante da nossa história, diante da gente, né, é a nossa parte, nós temos que fazer. Nós não podemos, nos acomodarmos diante da dificuldade, aceitar a dificuldade, como se aquilo fosse normal na nossa vida, aceitar uma condição, querer viver de uma forma favorável, porque não vai ser assim que funciona. Você vai conseguir as coisas através de muito esforço, você vai conseguir as coisas porque você está numa batalha. Então, quando você tem consciência que você está numa batalha, você tem que continuar guerreando. Então, vai ser muito esforço, vai ter que ter muita estratégia, porque eu não parei de lutar, não, irmãos, eu continuei. Eu fui enfrentando as dificuldades, não sei onde eu arrumava força, mas eu arrumava força e ia. E eu fui enfrentando as dificuldades num cansaço terrível. Hoje eu paro para pensar o que eu enfrentei lá atrás, eu não sei como que eu consegui suportar tanta coisa. Mas trouxe sequela física, porque o emocional abala. Então, câncer na garganta, câncer no seio, meningite, o AVC que eu tive, tudo isso foi consequências das minhas emoções mal administradas, por causa de outras pessoas que me oprimiam, das circunstâncias que causavam na minha história. O meu corpo não aguentou, começou a explodir. Mas o nosso Deus é um Deus de restituição, ele é um Deus de justiça. Então, quando Deus faz justiça no meio do teu povo, nós ficamos alegres. Por quê? Porque a justiça que Deus está fazendo é justamente no sentido da restituição. Porque Deus chega no meio do teu povo, um povo sofrido, um povo perseguido, um povo caluniado, um povo massacrado, e ele começa a restituir tudo aquilo que é nosso. Ele começa a nos abençoar de uma forma tão sobrenatural, que quando você vê, você fala, meu Deus, né? Nem se compara com o que eu tinha lá atrás. O que o Senhor está fazendo hoje é muito maior. A paz, já começa o resgate na nossa vida, a restituição, a justiça de Deus, no sentido da paz, que quando você não está com Deus, você não tem esse equilíbrio, mas quando você está com Deus, você tem. Você pode estar passando a maior tribulação do mundo, a maior dificuldade do mundo, mas você sabe que Deus está ali te amparando, você não está sozinho. Porque não existe coisa pior do que você estar numa guerra, numa dificuldade, e você ter a sensação de que você está sozinho. Chegou uma hora, assim, uma fase da separação litigiosa que eu vivi, que eu era só caluniada, perseguida, humilhada, massacrada, que eu me sentia sozinha, porque realmente não tinha apoio humano nenhum. Nenhum. Quando o recurso financeiro da gente acaba, que chega uma hora que você não tem mais aquele patamar que você tinha antes, aí você começa a se tornar uma pessoa descartável na vida de muitos. Você não tem o que oferecer. Ela não tem mais o que oferecer, eu vou fazer o que para ela? Para que eu vou prestar um favor para ela se ela não vai poder me ajudar ou me dar algo porque ela não tem mais para oferecer? É assim que eles pensam. Então a casa da gente fica rodeada de gente interesseira enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem uma casa bem montada, estruturada, móveis muito bonitos, comidas muito boas na mesa. Você dá os banquetes, a casa está lotada. Quando você fica numa dificuldade, num problema, passando por um problema muito sério, as pessoas não querem mais saber de você. Isso é normal. Mas nós temos que entender que até esse processo que Deus permite na nossa vida, nós temos que agradecer. Hoje eu agradeço o Senhor. Eu não sou a boba que eu era antes, mas não.
Não é qualquer um que chega perto de mim para escarnecer e vir usufruir do que eu tenho, não. Eu estou muito mais esperta do que quando eu estava lá atrás. Então as decepções vêm na nossa vida para que a gente se torne pessoas mais fortes, para que a gente venha entender como que Satanás está usando o outro. Você fala aqui no meu território, não. No meu arraial você não entra, não. Na minha cidade você não manda. Aqui você não vai usufruir do que é meu. Para que você possa comer do melhor dessa terra. E Deus vai usar você como um canal de bênção para ajudar aquele que não tem, mas você vai fazer orientado pelo Senhor. Você não vai ser roubado mais. Você não vai ser mais massacrado, ludibriado. Porque é assim que os adeptos de Satanás fazem. Chega na nossa vida para usufruir do que nós temos, como se fosse amigo, bonzinho. É o verdadeiro Judas, com um beijinho no rosto, arrancando tudo o que você tem. Quando a gente vai fazer caridade para o Senhor, Deus sabe como que a gente tem que agir. E Deus nos orienta. Então nós vamos fazer a caridade de acordo com a vontade de Deus, dentro da responsabilidade do Senhor, que nós estamos fazendo para Jesus. Jesus sabe o momento certo de pararmos e Jesus sabe o momento certo de continuarmos. Então é Ele que nos orienta. Quando nós estamos lá no mundo, a gente não tem esse discernimento. Então todo mundo que chega pedindo as coisas, a gente sai dando. E às vezes a pessoa não está nem precisando daquilo, mas ela está vindo para nos explorar. Isso acontece muito. Vivi muito isso na minha vida. Não lamento nada do que eu perdi lá atrás, viu, irmãos? Não lamento, não. Perdi muita coisa boa. Passaram a perna, assim, muitas coisas materiais que eu tinha. Mas eu creio no Deus que eu sirvo em termos de restituição. E é isso que Deus está mandando falar para você que está sofrendo aí, por perdas que você sofreu. Tem pessoas aqui que sofreram por causa da crise que está vivendo agora, por várias crises que você já passou, por pessoas que entraram na sua vida que deveriam agregar e exploraram o que você tinha. Agora você está numa situação difícil, dependendo do favor do outro e passando por humilhação. Só que Deus manda falar para você não se acomodar na situação que você está. Não achar que você viverá assim pro resto da vida. Porque tem pessoas que você começa a ajudar ela se acomoda. Tem pessoas que começam ela custa receber a ajuda dos outros. Às vezes nem quer porque é orgulhosa demais. Chega uma hora que você começa a ajudar, a pessoa começa a se alargar e se acomodar. Porque vê que está sendo ajudada, aí não quer se movimentar para nada mais. Só quer a ajuda do outro, quer viver encostado. Deus também não tem isso para nossa história. Nós estamos em constante movimento. Estamos aqui para serem explorados. Nós estamos aqui para ser luz e canal de bênção na vida do outro. Mas Deus manda dizer para você, não entristeça o teu coração, porque eu sou um Deus de justiça em termos de restituição. E eu estou chegando para restituir muita coisa na sua história. Está preparado para uma fase nova? Está preparado para viver um grande milagre? Está preparado para viver uma virada? Porque é isso que está chegando para a sua vida. Deus vai mudar a sua vida da água para o vinho. Ele vai fazer uma química tão violenta na sua história que quem está de longe contemplando o seu cenário caótico, difícil e de escassez, não vai entender de onde vai vir tanta grandeza, tanta prosperidade. Vão até questionar o seu caráter, mas não liga não, porque isso é inveja. Podem até falar que você está traficando, que você está fazendo algo errado, que você roubou um banco. Não se preocupa com o que vão falar. Porque tudo que Deus colocar na sua mão vai ser dentro da honestidade do Senhor. Tudo que Deus fizer na sua vida vai ser documentado. Não vai ter por onde virem falar, usou isso, isso daqui era meu, ela usou, se favoreceu com isso. Isso daqui eu emprestei para ela, por causa disso ela se enriqueceu. Não vai ter essas historinhas não, viu? Não vai ter isso não. O negócio vai ser muito claro. Não vai ter como você esconder essa virada. Deus vai fazer de um jeito assim, sabe? Tão certo que não vai ter, podem até levantar as calúnias, mas vão se envergonhar com as palavras lançadas, porque não vai ter como. Vai ser tudo documentado, tudo certinho, tudo preto no branco. Tudo registrado, tudo feito de acordo, porque não tem isso, tá? Então, descansa em Deus, sabendo que Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de justiça. Quando Deus fala aqui que os bons, os justos se alegram com a justiça dele, é nesse sentido. E por que os maus se entristecem dela? Por que os maus se apavoram? Porque faz maldade. E a justiça que Deus chega na vida daquele que te perseguiu, daquele que te humilhou, daquele que levantou falso sobre a sua história, daquele que não quis te ajudar, até desse invejoso aí que tem inveja de você em tudo. Tá sempre querendo se sobressair sobre você. Ele sabe que você está num deserto, que você está num vale, que você está na dificuldade, mas ele quer sempre pisar em você. Ele quer sempre mostrar para você que ele conseguiu alguma coisa, tá sempre querendo pôr pompa, né?
te humilhar de algum jeito, Deus manda falar para você: eu não, sabe, não me vendo e não me escarneço e ninguém consegue me enganar de forma alguma. Então Deus conhece todas as pessoas que rodeiam as intenções do coração de cada uma. Então é essa justiça aí que eles ficam apavorados, porque na hora que chega, Deus presta conta nos mínimos detalhes e vem, sabe, com juros. Deus não deixa passar batido, não. Teve tempo para te ajudar, teve tempo, sabe, para ser uma pessoa mais gentil, para entender o seu lado, mas só sabe explorar. Mesmo que você esteja no deserto, no vale, tem que ter exploração, né? Quer te explorar de tudo quanto é jeito. Mas o nosso Deus, ele conhece o coração dos nossos perseguidores, dos invejosos que nos rodeiam, daqueles que se passam por nossos amigos, que nem os amigos de Jó, mas no fundo morre de inveja da gente. Então eles acham que Deus não está vendo nada, que Deus não está contemplando, mas Deus está. Quando vem a virada, a pessoa fica até atordoada, porque não sabe como que você conseguiu. Vai chegar uma hora que Deus não vai deixar chegar tão perto. Pode até manter um contato, mas vai ser mais virtual, porque Deus não vai deixar usufruir do que você tem, porque teve a oportunidade de fazer o que era certo, teve a oportunidade de ser uma pessoa boa e não foi. Então, aí eles ficam apavorados. Por quê? Porque a justiça chega e Deus faz você prosperar mais do que essa pessoa que não quer o seu bem, que não quer que você cresça, que acha que você vai ficar no mesmo cenário o resto da vida. Então não se preocupe, porque aquele que faz o mal fica apavorado com a justiça de Deus. E essa justiça chega, principalmente porque Deus vai fazer com que você seja muito mais abençoado do que essa pessoa. O que você vai ter, essa pessoa nunca terá. O lugar onde Deus vai te colocar, essa pessoa nunca chegará. As coisas que você vai viver, que você vai degustar dessa terra, essa pessoa nunca vai degustar. Começando até pela intimidade com Deus. Você pode reparar, essa pessoa não tem a mesma intimidade com o Senhor que você tem. Nunca terá. O negócio com Deus é com você, não é com ela. Então Deus manda falar para você: acalma, descansa, tô no controle de tudo. Tá chegando agora a hora da virada, tá chegando aí transformação e restituição. Tô chegando para restituir o que foi arrancado. Nada é impossível para mim. Vou fazer porque você aguardou, porque você esperou, porque você confiou. Você poderia ter feito muita coisa do seu jeito, mas você achou melhor pagar o preço e esperar. Mas nem por isso você ficou aí acomodado, deitado numa rede esperando. Você sempre trabalhou na obra. Você sempre fez aquilo que Deus mandou você fazer. Você estava sempre na ativa. Você nunca ficou parado, você está sempre em movimento. E é disso que Deus gosta. Deus conhece verdadeiramente aqueles que o amam, aqueles que estão com Ele na dificuldade. Porque Deus já te favoreceu muitas coisas. Tem muita coisa aí que Deus já restituiu na sua vida. Não 100%. Mas mesmo quando você não tinha o que Deus te deu, você permanecia na presença dele. Quando Deus te deu algumas coisas, você continuou permanecendo. Deus conhece a gente, Deus sabe. Então, independente de você ter ou não ter, você permaneceu amando Deus do mesmo jeito, firme na presença dele, confiando nele, esperando o seu tempo. E Deus vai recompensar você por isso, porque agora chegou a hora da recompensa. Então Deus manda falar para você: estou chegando com restituição na sua história. Não apavore com nada, porque não vai faltar nada na sua mesa. Não vai faltar dinheiro na sua conta bancária. Não vai faltar saúde para você. Não vai faltar roupa, não vai faltar calçado. Não vai faltar alegria. Não vai faltar nenhum bem material que você tem pedido em oração, porque Deus vai chegar e vai restituir. E vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Então, de hoje em diante, você vai diferenciar a justiça diante do povo de Deus, o que Deus fala em termos de justiça, e a justiça na vida daquele lá que faz o mal, que são os seus perseguidores, seus inimigos. Deixe todos eles nas mãos do Senhor. Porque agora é hora deles ficarem apavorados com aquilo que Deus vai fazer nessa história. Porque vai doer, viu, irmãos? Vai doer. Eles vão sofrer, sabe? Vão sofrer muito vendo você exaltado. Vão sofrer muito vendo restituição na sua vida. Porque eles acham que seu cenário nunca vai mudar. Eles acham que você nunca vai chegar num patamar maior. E Deus manda dizer para você que que Ele vai mexer em todas as áreas da sua vida. Eu vou mexer em todas as áreas da sua vida com restituição, principalmente no seu ministério. Deus manda falar para você. Ele vai dar uma alavancada no teu ministério. Ele sabe muito bem o quão você tem se dedicado à obra. Ele não vai deixar você estagnado no meio do caminho. Ele vai prosperar você em todos os sentidos. E a prosperidade que Deus vai te dar também é do nível espiritual. Porque o que Deus tem com você, Ele não tem espiritualmente falando com os teus perseguidores. Com esses
falsos amigos aí, né? Esses invejosos que te rodeiam. E Deus manda falar para você que tem gente aqui que questionou com o Senhor, por que o Senhor não tirou, por que o Senhor não afastou? Para ver a sua vitória. Então Deus deixou bem perto para ver você sendo levantado nessa terra. Daqui a pouco vai querer usufruir daquilo que você tem. Vai querer vir ver o que você tem, vai querer entrar na sua casa, vai querer ver o carro que você tem, vai querer saber um pouco mais da sua intimidade, mas Deus manda dizer para você, não tenha medo disso não, porque eu não vou deixar, não vai participar, não vai entrar para poder atrapalhar a sua vida. E não tem inveja que vai parar o que Deus tem na sua história. Então descansa porque Deus sabe o que está fazendo. Descansa porque Deus sabe trabalhar a teu favor. E Ele manda dizer para você, todos os teus compromissos serão honrados. Nenhum compromisso que você tem ficará em falta. Você não passará vergonha com ninguém, porque eu estou chegando para prover tudo que você precisa. E a virada já está vindo. Quando assustarem, você já mudou de endereço, já foi para outro lugar, está num lugar maior, trocou o que era velho por coisas novas. Acalma, descansa no Senhor, que Deus sabe o que está fazendo. Tem pessoas aqui que estão com portas fechadas, você estava num lugar pequeno. Nem um lugar pequeno você conseguiu sustentar. Você estava com seu comércio até começando a andar, mas era um lugar pequeno, você teve que fechar. Você passou uma determinada vergonha, vamos dizer assim, só que Deus manda dizer para você, estou chegando com a justiça e com a restituição. Enquanto acharem que você faliu, daqui a pouco vão assustar e vão ver você num lugar melhor e com as portas abertas. Porque é assim que Deus faz. Então deixa Deus chegar e restituir. Deixa Deus trabalhar na sua história. Não importa o tempo, não importa os anos, não importa o que você perdeu. Pode ter passado anos da sua vida. Deus tem capacidade de chegar e de restituir, escrever uma história nova, fazer você viver um novo cenário. O que nós temos que fazer dela? Ter fé. A fé não é sentimental, irmão. Porque sentimental tem hora que você tá alegre, daqui a pouco você ouve uma música e você fica triste. Não é sentimental. A fé é você ter a certeza de que algo sobrenatural, algo que fora das suas possibilidades vão acontecer na sua vida. Porque existe um Deus que trabalha nesse sentido. Então nós precisamos exercer a fé, porque a fé consiste naquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que ela existe. Que nós sabemos que ela vai vir para nós. Então essa convicção você tem que ter sempre. Quando Deus lança uma palavra na sua vida, você tem que acreditar que aquilo ali vai acontecer, porque Ele já lançou a palavra. Então isso já existe no plano espiritual. Ele já disse que vai fazer, Ele não falou que vai acontecer, então isso já faz parte da sua vida, faz parte do seu cenário. E nós temos que acreditar. Por que Deus executa grandes coisas na vida de alguém? Porque alguém acreditou, sabe que Deus vai fazer, sabe que Deus tem capacidade para realizar, a pessoa espera, a pessoa confia e anda em obediência. Por que na vida de outras pessoas não acontece? Porque a pessoa não crê, ela não acredita. Ela acha que ela tem que fazer as coisas do jeito dela. Como Deus não fez num determinado tempo, ela já perdeu a paciência, ela não quer esperar mais. E a fé, ela não consiste nisso. Pode-se passar os anos que Deus vem e faz. Sara, por exemplo, que era Sarai, e Abrão, né? Depois Deus muda o nome. Deus vai lá ter um encontro com os dois, muda o nome dos dois, vira Sara e vira Abraão. Chega uma hora que Deus fala, olha, daqui a 1 ano ela vai estar, né? Sara vai estar grávida, vai dar à luz a um filho. Ela ri por dentro. Deus conhece nossos pensamentos. Quem é que lê os nossos pensamentos? É o Senhor. E Ele questiona com ela isso. A promessa estava lançada, mas ela duvidou. Ela duvidou. Eles já eram de idade, passaram 25 anos ainda para ela poder ter filho. Então ela já estava, sabe, saturada de esperar. Não aguentava mais. Aí começa a dar o jeitinho. Vai lá, pega a escrava dela, manda o marido dela se deitar. O marido, ao invés de chegar e falar, não, eu te amo, eu vou esperar, vou confiar no Senhor. Porque Abraão era o pai da fé, mas nesse momento aí ele oscilou na fé dele. Ele foi fazer algo ali que Deus não tinha mandado. Porque quando a gente tem fé no Senhor, a gente não desobedece desse jeito, não. Nós não podemos oscilar na fé nesse sentido da desobediência. Porque traz consequência para a nossa vida. E trouxe transtorno. Deus cumpriu? Cumpriu. Nasceu Isaac. Significa alegria. O filho da alegria veio. Da espera veio. Deus fez. Demorou aí talvez uns 20, 25 anos para acontecer? Demorou. Mas Deus cumpriu. Então não importa o tempo. O que nós não podemos fazer é extrapolar. O que nós não podemos fazer é passar por cima da palavra de Deus. Porque é difícil esperar, irmãos. Não é? É um exercício, é uma ciência.
Tem hora que dá uns baques, a gente vive umas fases assim terríveis. Vamos tomar chá de camomila, que nós temos que esperar. Vamos acalmar esse estresse aí, essa ansiedade, porque não dá, senão cai cabelo, sai ferida na pele, a depressão toma conta. Então vamos tomar chá e vamos aguardar no Senhor. E Deus vai sustentando a gente com a palavra e fazendo milagres todos os dias na nossa vida até o grande milagre acontecer. Chega uma hora que ele vai restituindo pelas bordas. Então são pequenas coisas que ele começa a restituir na sua vida. Daqui a pouco, quando você vê aquela coisa grande que complementa todos os milagres pequenos que ele fez, chegou na sua história. Quando você olha, o seu cenário está praticamente completo. Porque ele já andou trazendo pequenos milagres, que ele vem pelas bordas. Aí quando ele vem com um milagre grande, nossa, Deus já restituiu muitas coisas na sua vida. Porque a gente fica focado só em coisas grandes, né? A gente esquece de olhar as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida, que tem uma grandiosidade imensa. Porque tem coisas pequenas que Deus faz na nossa vida, que tem uma função enorme no nosso cenário. E nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Porque nós somos limitados. Então a gente tem sempre que confiar no Senhor, pedir direcionamento para Deus, sabedoria para o Senhor, para a gente entender o que está vivendo. Quando ele não dá entendimento, vamos aceitar. Não estou entendendo, mas daqui a pouco eu vou entender. Deus complica, descomplica, daqui a pouco ele complica de novo e arruma tudo e coloca tudo no lugar, daqui a pouco a gente entende. Então a gente precisa sempre ter consciência de que Deus está no controle de tudo e acalmar no Senhor. Então descanse em Deus, porque agora é a hora de restituição na sua vida. Deus vai restituir o que foi arrancado da sua história. Não importa os anos, não importa o que foi, não importa o valor, não importa a quantidade. Eu só sei dizer para você que Ele faz pela minha vida. E Ele está chegando com restituição na sua história. Guarde essa palavra no teu coração, porque está chegando uma reviravolta na sua vida, que as pessoas que duvidaram aí vão ficar de queixo caído. Vai ter que pôr a mão para segurar, porque o maxilar vai para o chão. Porque Deus está chegando para fazer uma grande reviravolta na sua história. Tá? Guarda essa palavra aí no seu coração, não deixa ninguém roubar, exerça a tua fé, tá? Confia no Senhor, não deixa palavra negativa nenhuma anular o que Deus está falando para você. E confia, e não olhe para o seu cenário, olhe para Deus, para você não desmoronar. Porque o cenário da gente, muitas vezes, ele diz o contrário daquilo que nós estamos vivendo. Então nós temos que ter sabedoria, tá? Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, essa restituição que está chegando. Que o Senhor venha restituir a vida de cada irmão que está aqui assistindo e ouvindo essa palavra, Pai, no nome de Jesus. Que venha, Pai, no nome de Jesus, de uma forma sobrenatural, recompensar todos os anos de espera, todos os anos de sofrimento, de muita luta e muito choro. Que o Senhor transforme, Pai, no nome de Jesus, todo esse cenário caótico e difícil, num cenário de vitória, de prosperidade. Que o Senhor venha, Pai, surpreender, fazer além do que eles têm pedido em oração. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, entrar com essa restituição na nossa vida de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha restituir todos os anos de perda, de angústia e de sofrimento. Todos os nossos direitos, Senhor, o Senhor venha colocar na mão do teu povo. No nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, fazer a tua justiça. Para que essa justiça venha nos alegrar. Para que nós possamos ter um testemunho maravilhoso, digno à sua altura, Senhor. Para que teu nome seja glorificado. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, espera. Porque Deus está chegando com restituição. Você vai ver sinais do trabalhar de Deus já por esses dias. Essa semana que já está chegando, vai ser uma semana aí que Deus vai trabalhar muita coisa na sua história. Então aguarda, porque você vai receber ligação, você vai receber uma carta, um e-mail, vai ter uma comunicação que já faz parte de uma restituição que Deus está chegando na sua vida. E é uma restituição grande. É uma restituição que vai dar uma virada na sua história. Não permanecerá do mesmo jeito o cenário ao qual você se encontra. Então guarda aí essa palavra. Não deixe nada tirar. Nada do que Deus falar para você, não jogue fora. Creia, confia. Não seja que nem um fariseu, né? Que só vive de aparência e tudo que é falado na palavra não vive a palavra. Nós precisamos viver a palavra na íntegra e principalmente as promessas que Deus lança na nossa vida. Porque através do nosso acreditar, da nossa fé, é que nós vamos alcançar todos esses milagres na nossa história. Todos os grandes homens e mulheres na Bíblia confiaram no Senhor, acreditaram na promessa, caminharam para ela, pagaram preço aí durante anos, mas todos eles viveram tudo aquilo que Deus havia prometido. Então vamos pegá-los como exemplo e vamos permanecer na nossa fé, porque o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E agora é a hora de restituir, é a hora de Deus fazer justiça na sua vida.
Que Deus te abençoe no nome de Jesus.